Oi, aqui é a Mari de Sonho Distante. Vai chegando no meio do ano, vai tendo época de que responder tag sobre o que aconteceu até agora, o que foi melhor que a gente leu, o que não foi tão bom assim, o que a gente quer muito ler ainda até o final do ano. E eu tô aqui pra responder essas perguntas, que são as perguntas da tag dos 50%. Então vamos lá, que são 15 perguntinhas, e quanto mais cedo eu começar, mais cedo eu termino. E pra começar, não tinha como começar melhor mostrando o primeiro não, a primeira pergunta, o melhor livro que eu li até agora em 2020. Foi Vilão, da Vi Schwab, não tinha como ser diferente, essa mulher é maravilhosa. E agora já tá vindo outro livro dela por aí, então daqui a pouco ele vai aparecer também em uma dessas perguntas. Mas Vilão foi uma leitura muito boa, tem vlog dele aqui no canal, se você não assistiu. Foi quando eu tava fazendo vlog todo dia. E eu não conseguia largar esse livro, a história é muito envolvente, a forma como ela intercala passado e presente, e enfim, perfeito, vocês têm que ler qualquer coisa dessa autora que você ler, você vai gostar. E eu recomendo, não posso recomendar todos porque eu não li todos, mas eu recomendo que leiam Vi Schwab. Depois nós temos a melhor continuação que leu até agora. Não finalizei ainda, mas por enquanto Outlander Libélula no Âmbar tá sendo a melhor continuação. No primeiro volume nós tínhamos toda aquela coisa da Escócia, a protagonista conhecendo, se adaptando àquela época nova pra onde ela foi, e aqui a gente tem uma mudança de cenário, mudança de inimigos, e fica muito mais emocionante. Personagens novos se envolvendo aí também com a protagonista, e enfim, tá sendo uma continuação muito boa. Eu tô demorando pra ler, mas não é porque tá ruim, mas perfeito. A série também tá incrível, eu tô parada agora porque eu não terminei esse aqui ainda, mas a série também tá muito boa de acompanhar. Perguntinha de número 3, então, quer saber algum lançamento do primeiro semestre que eu quero muito ler, e é O Pacto de Três Graces. O marcador caiu. E esse livro aqui é sobre bruxas e eu quase não leio nada com bruxas, então eu tô bem ansiosa pra fazer essa leitura. Quarta perguntinha, quer saber o livro mais aguardado do segundo semestre. Eu não sou muito de acompanhar assim esses lançamentos, o que as editoras têm programado pra lançar ao longo do ano, mas recentemente eu vi que vai sair continuação de uma trilogia. Assim, por enquanto só tem 2 livros, mas quando sair essa continuação a trilogia vai ficar fechadinha, perfeita, e eu não vejo a hora de poder ler. E eu tô falando da continuação dos Tons de Magia, esse é o segundo livro, Um Encontro de Sombras. Não sei ainda como vai ser a capa do terceiro volume, não sei se a editora já revelou, eu só sei que vai ter e eu não consigo esperar. Perguntinha de número 5, quer saber qual o livro que mais me decepcionou esse ano? E assim, eu faço o projeto de clássicos para poder conhecer coisas novas, e eu sei que não é sempre que eu vou gostar de um livro que eu pegar só porque eu escolhi ali dentre os que eu tenho mais interesse em conhecer. Então, Ilha do Tesouro foi um livro que eu tinha muitas expectativas para ele acabou me decepcionando bastante. Tem vlog dele aqui também no canal, não é específico dele, mas eu já falei sobre ele aqui. E também fiz uma resenha lá no Instagram, se você não me segue, os links ficam todos aí no box de descrição. Me decepcionou muito porque eu achei a tradução muito confusa, os personagens sendo apresentados muito rápido e sumindo muito rápido também, o personagem morria e eu ficava tipo, quando foi que esse personagem apareceu? E o final também foi muito chato, assim, não aconteceu nada demais, eu ficava esperando pela cena, né, a cena mais emocionante, uma luta aí entre os piratas, não sei, e não aconteceu nada disso, então foi uma decepção. E aconteceu uma coisa bem oposta aí com a perguntinha de número 6, que quer saber um livro que me surpreendeu bastante, que também foi um clássico, e esse daqui eu tinha zero expectativas pra ele, eu fui ler porque eu queria tirar esses livros da lista logo, que foi O Mercador de Veneza, do Shakespeare. E assim, eu tinha muitas expectativas pra Romeu e Julieta, e pra esse daqui eu ficava mais tipo, será que vai? E acabei me surpreendendo bastante, é uma peça muito divertida até lá pro final, assim, os personagens se metem numa confusão que fica bem engraçado de acompanhar. E eu já falei sobre ele aqui no canal, tem vlog específico lendo esse livro, e eu vou deixar passando aí nos cards se você ainda não assistiu. Recomendo bastante O Mercador de Veneza. Pra pergunta de número 7, é um autor, uma autora que se tornou aí o meu novo favorito, pode ter lançado o seu primeiro livro agora, no primeiro semestre, ou que eu só conheci agora mesmo, e eu posso dizer que Diana Gabaldon, eu tenho que ler o nome dela porque eu sempre falo errado,
Diana Gabaldon tá se tornando a minha nova autora favorita, assim, não de todas, mas ela tá entrando aí no ranking das autoras favoritas. O que ela fez com esse livro foi incrível e o casal desse livro é perfeito. Eu não costumo me apegar a casais, mas esse casal aqui, sem palavras. Então, Diana Gabaldon tá aí no ranking das minhas autoras favoritas com Outlander. A pergunta de número 8 quer saber a minha quedinha por personagem fictício mais recente. Como eu disse, é difícil me apegar a casais, também é difícil me apegar assim personagens pra ter quedinhas desse tipo. Mas como eu disse, a Diana Gabaldon tá sendo uma autora que tá entrando assim pro meu ranking de favoritas, e a forma como ela construiu o Jaime nesse livro, não tem como. Se você nunca se apegou a um personagem antes, você vai se apegar ao Jaime e você vai querer roubar ele da Claire e cuidar dele pra você. Nona pergunta quer saber o meu personagem favorito mais recente, e não tinha como ser outro senão Billy Bridgerton. Eu gosto muito da família Bridgerton desde que eu li a série lá com os 9 livros. Aqui a gente tem um pouco mais dos Bridgertons que vieram antes dos Bridgertons que a gente conheceu naquela série. E a Billy, ela é incrível, ela é diferente, completamente diferente das outras mocinhas. Primeiro que ela gosta de usar calças, a mãe dela odeia isso. Ela fica usando calças, e por ser a filha mais velha, ela tem um irmãozinho mais novo, mas por ser a mais velha, ela ajuda também ali na parte econômica da casa, visitando os aldeões que eles falam? Eu não lembro, meu Deus. Mas visitando o pessoal que mora ali nas terras deles, e ela ajuda bastante com isso, então ela acaba não tendo muito tempo pra essa coisa de cortejo e ficar indo a vários bailes e pensar nesse tipo de coisa, sem falar que ela tá sempre lendo um livro, então não tem como não gostar de personagens leitores. A 10ª pergunta é a mais fácil de responder e quer saber um livro que mais me fez chorar nesse primeiro semestre. Nenhum. Olha, nesses, não sei, 10, 11 anos que eu leio, nenhum livro nunca me fez chorar. Assim, um se aproximou muito, mas faz muito tempo já, então não tem nenhum livro pra mostrar aqui. A 11ª pergunta, então, é sobre um livro que me deixou feliz nesse primeiro semestre, e eu pensei em escolher mesmo um livro que, assim, sei lá, me trouxe um sentimento feliz, assim, de ter lido, o personagem ali me envolveu bastante, mas eu acabei escolhendo um livro que eu fiquei feliz por ter finalizado ele finalmente, por ter pegado ele pra ler. Mesmo já conhecendo os filmes, eu queria muito ler os livros. Ainda não li a trilogia inteira, quem sabe até o final do ano, né? Mas então eu tô falando de Senhor dos Anéis, A Sociedade do Anel, o primeiro livro, que eu li participando aí de uma leitura conjunta, mas eu acabei me enrolando com outras leituras conjuntas, com outros projetos, e não peguei as continuações, então o pessoal já tá bem avançado e eu ainda nem li o segundo volume de Senhor dos Anéis ainda. Mas eu fiquei muito feliz de ter iniciado essa trilogia, porque eu gosto muito dos filmes e queria conhecer mais detalhes através dos livros. E a pergunta de número 12 quer saber a respeito das adaptações, então, que eu assisti aí nesse primeiro semestre. Eu não costumo assistir muitas adaptações de livros, porque a maioria delas que saem eu ainda não li. Mas, então, pro projeto de Star Wars que tá tendo aqui no canal, eu não sei se tá refletindo muito aí, desculpa se tiver. Eu assisti os 3 filmes, então, e gostei bastante. Eu nunca tinha sentado pra assistir eles do começo até o final, por isso eu sempre acabava ficando muito confusa quando eu pegava algum pedaço pra assistir, ou tentava lembrar de alguma parte da história. Então ler os livros e assistir os filmes logo em seguida foi bem interessante também, foi uma experiência muito boa. E tem vlog aqui no canal também que eu maratonei aí o último livro dessa trilogia e o último filme também, e tô bem ansiosa pra assistir os próximos filmes e ler os próximos livros. Depois nós temos também a categoria de resenhas, que quer saber qual foi a minha resenha favorita, escrita ou em vídeo. Eu tinha esquecido dessa parte de que podia ser uma resenha escrita, mas como eu faço poucas resenhas em vídeo, então eu resolvi escolher uma resenha em vídeo mesmo, porque elas não têm tanto alcance, então eu prefiro fazer uns conteúdos diferentes. E a minha resenha favorita foi a da trilogia do Graal. Eu já li esses livros faz muito tempo, mas eu tinha algumas anotações guardadas aqui sobre as histórias, então eu resolvi falar um pouco sobre esses livros pra vocês. É um vídeo recente, se você ainda não assistiu, o link tá passando aí nos cards pra você ir lá assistir. E me deu muita vontade de reler essa trilogia, mas ainda tem muitos livros do autor pra ler, antes de reler a única história dele que eu já li. Então vai lá conferir essa resenha que eu gostei muito de como ela ficou. Não ficou uma coisa muito detalhada, porque eu li faz muito tempo, mas eu acho que eu consegui passar o básico da história e recomendar aí minha trilogia, meus livros de romance histórico favoritos.
A pergunta de número 14, penúltima pergunta, é sobre compras. Então quer saber qual foi o livro mais bonito que eu ganhei ou comprei nesse primeiro semestre? E nossa, eu tô apaixonada por esse livro, sempre que eu olho pra ele eu quero abrir e folhear. Esses dias eu abri ele pra folhear e eu folhei até a página 100, assim, olhando página por página, lendo um pouquinho, não tudo, né, mas lendo ali sobre o que se tratava, vendo as ilustrações. E eu tô falando do livro da mitologia do Thomas Bulfinch, não sei se fala assim, mas então tá aqui, esse livro é maravilhoso e ele vai trazer muitos detalhes sobre a mitologia. Ele é todo ilustrado, ele é muito bonito. Ele apareceu no vídeo de Book Haul, então se você ainda não assistiu, eu mostrei mais um pouquinho sobre ele. Deixa eu ver uma ilustração aqui. Ele é todo ilustrado mesmo, não é só tipo em entrada de capítulo, e tô apaixonada, quero ler o quanto antes também. Embora não seja um livro assim para ler de forma corrida, mas ler um pouquinho sobre cada figura histórica, cada figura mitológica por dia ou sei lá, por mês, enfim. Última pergunta então, quer saber quais são os livros que eu pretendo ler agora até o final do ano, nessa próxima metade. E assim, eu comecei essa série faz muito tempo, foi em 2017 eu acho, e ainda não terminei. É a minha primeira vez lendo essa série, eu sei que muita gente já leu e muita gente já releu várias vezes, mas eu ainda estou na luta para finalizar a minha primeira leitura desses livros. E eu tô falando de Harry Potter, então pra mim ainda falta Harry Potter e o Enigma do Príncipe, que é o volume 6. E Harry Potter e as Relíquias da Morte, que é o volume 7. Esses não são os maiores livros, o maior livro eu já li, que é o Enigma do Príncipe, demorei muito pra ler esse livro, por isso acho que eu tô com medinho de começar a ler esses aqui. O Harry adolescente me irrita muito. Eu preferia ler 10 vezes os 4 primeiros, até Cálice de Fogo eu ainda gosto um pouquinho. Mas eu preferiria reler várias vezes os 4 primeiros do que ler uma vez esse daqui com o Harry adolescente. Enfim, acho que eu passei já pelo livro mais difícil, que foi o Enigma do Príncipe, que tinha muita coisa nova, assim, explicava bastante coisa sobre alguns personagens, sobre o passado de algumas coisas, e aqui eu acho que a gente vai ter um pouquinho mais de ação, mas mesmo assim eu ainda fico com o pé atrás de empacar e demorar mais um ano pra ler cada um deles, porque eu demorei um ano pra ler Enigma do Príncipe. Traumas de leitor, né? Outro livro que eu quero muito finalizar ainda, esse aqui eu acho que eu comecei no ano retrasado, ou no ano passado, não lembro, faz tempo. Eu li os 2 contos menores que eu falei, se eu vou ler, eu vou começar aos pouquinhos, então eu li os 2 menores, e faltam os 2 maiores agora, que são 1922 e Gigante no Volante. Os 2 têm adaptação, e queria ler pra poder assistir logo, mozão, não vê a hora de assistir as adaptações, isso aqui, sem eu ler antes, não vai rolar, então queria finalizar logo. Outro livro também, esse eu tenho certeza que eu comecei ele ano passado, eu tava com um projeto aí de tentar ler um conto por dia, mas acabou que alguns contos ficaram muito maiores do que os outros. Aquela história, né, de começar pelos menores, mas esse daqui eu li na ordem mesmo, só que os 2 últimos contos estão até marcados aqui, ó. Isso daqui são só 2 contos, então falta muita coisa pra ler, é mais da metade do livro, e falta pra mim ainda, então, Nas Montanhas da Loucura e A Sombra Vinda do Tempo. Eu acredito que sejam só esses 2 mesmo que faltam. Isso. E, então, assim, tô procrastinando aí pra finalizar essa leitura. Eu gostei muito de tudo que eu li até agora, mas eu tenho medo de empacar nas próximas. Porque como não é muito bem dividido assim entre capítulo, é uma leitura mais corrida, fica bem difícil de parar no meio, então você não sabe quando vai ter uma parte importante, aí você para e corta aquele clima, e aí eu queria pegar pra ler de uma vez, então quem sabe eu tire 1 ou 2 dias pra finalizar esses livros assim que eu já comecei. Depois, outro livro também que eu já comecei e não finalizei. Esse ano eu queria finalizar assim, sem leituras pendentes. Então, Tormenta de Espadas, eu acho que eu já tô, 2 anos lendo ele? Faz muito tempo mesmo. E falta muito pouco, faltam menos de 200 páginas. Teve um dia aí que eu peguei ele pra ler, ele 150 páginas, e aí ficou parado por mais alguns meses. Então, eu ainda tô na página 638 de... Nossa, eu tenho até medo. De 797. Assim, falta muito pouco mesmo, só que eu tenho muita preguiça de pegar ele porque se eu for pegar pra ler, vai ter que ser assim também, num dia só, e terminar isso de uma vez. Porque eu quero muito terminar essa série logo, isso aqui era projeto do canal, no canal antigo já, e eu não levava pra frente, e aí depois eu resolvi
levar a sério, só que acabei empacando. E outro livro que eu quero muito ler esse ano, esse daqui eu ainda nem comecei, mas eu queria muito ler It. Eu já assisti os 2 filmes, talvez não seja uma boa hora pra ler esse livro, porque a história ainda tá bem fresca na minha cabeça, mas tinha tanta leitura conjunta acontecendo, meus stories eram só It a coisa, pessoas lendo It, pessoas chorando com It, se revoltando com It, e eu ficava tipo, meu Deus, eu preciso ler esse livro. Então, consegui ele numa promoção aí muito boa da Amazon faz um tempinho já, e agora eu tô bem ansiosa pra realizar essa leitura. Esse ano vai. Então é isso, esses foram aí os meus melhores e piores até agora do ano. Algumas adaptações, algumas resenhas também. É legal essa tag que ela não fala só de livros, né? Fala do conteúdo também que a gente produz. E tem muito mais assim que eu poderia falar, mas eu quis trazer uma coisa mais resumida. O único que não dá pra resumir mesmo são os livros que eu pretendo ler ainda até o final do ano, porque tem muita coisa. Se eu pudesse escolher todos os meus livros, eu escolheria todos os meus livros pra ler até o final do ano, mas é uma coisa meio impossível. Então é isso, eu vou ficando por aqui. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like. Se você é novo por aqui, não esquece de se inscrever também e ativar as notificações pra ficar sabendo sempre que tiver vídeo novo por aqui. Deixa aí nos comentários também qual foi o seu favorito do ano até agora, se alguma leitura aí te decepcionou muito, se teve algum favorito que entrou aí pro seu top 3 da vida, top 5. E então eu vou ficando por aqui. Não esquece de comprar com o meu link que você ajuda bastante o canal. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!